ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de uma das parábolas mais mal compreendidas daquelas que Jesus relatou. Por um motivo simples, porque as pessoas não olham o contexto em que Jesus contou a parábola. Estamos falando da parábola dos lavradores maus, que na verdade é uma parábola autoexplicativa. Então, olha, para que o nosso estudo seja bem compreendido, não se esqueça de que toda parábola tem um ensino oculto, tem um ensino secreto. Sempre haverá uma mensagem que Jesus está querendo transmitir através das suas parábolas. E qual a mensagem que Jesus queria transmitir através da parábola dos lavradores maus? Bem, vamos ler a parábola? Está lá em Lucas capítulo 20, do verso 9 em diante, e diz o seguinte: a seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam também vazio. Mandou ainda um terceiro. Também a esse, depois de o ferirem, o expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Bem, os mestres da lei, desde o século IV e até hoje, em sua maioria, têm ensinado que esta parábola, na verdade, ensina que Israel foi rejeitado. E dizem mais, foi rejeitado como nação, pois os lavradores mataram o dono da vinha. E, segundo eles, o dono da vinha é Jesus, e os lavradores são Israel. Sabe de uma coisa? Gente, nós precisamos aprender a ler. Como precisamos aprender a ler? E mais, nós acreditamos que é necessário uma certa cautela, prudência, no momento em que se lê ou até mesmo que se interpreta, seja lá uma profecia, um texto ou uma parábola como essa. Por isso Jesus foi severo com os intérpretes das Escrituras naquele tempo. Certa vez Jesus, se dirigindo aos escribas e fariseus, os chamou ironicamente de intérpretes da lei e disse para eles o seguinte, Lucas 11, 45 e 46, eu vou ler com vocês. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo essas coisas, nós também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: ai de vós, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens
com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. O que queremos dizer com isso? Que é necessário estar atento à interpretação que se faz daquilo que lemos nas Escrituras. Na verdade, eu quero dizer sinceramente, não sou o dono da verdade, mas nós podemos observar o contexto, podemos observar as circunstâncias em que a parábola foi contada por Jesus. Lembram dos bereanos? Eles eram leigos, mas eram estudiosos. Então, de acordo com uma interpretação que não leva em conta o contexto e a circunstância, chega-se equivocadamente à conclusão de que Israel foi rejeitado. E eu considero isso grave, sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, ao se afirmar que Israel foi rejeitado e que a igreja é o Israel espiritual, incorre, sabe no quê? Em antissemitismo, e se desenvolve a teologia da substituição, teologia que não aceita nem pelos judeus, nem pelos teólogos que realmente estudam a fundo as Sagradas Escrituras. Segundo, incorre também na quebra do 6º mandamento, que diz o quê? Não furtarás. Mas qual é o fruto contido nessa teologia da substituição? Furto da identidade nacional de um povo. É como se os cristãos adeptos dessa teologia dissessem que Israel simplesmente não existe mais, porque eles, os cristãos, se atribuem a si mesmos o título de Israel espiritual. Bem, vamos passar agora à interpretação dessa parábola, que entendemos, na verdade, ser mais adequada. O primeiro fato que nós precisamos entender é a vinha. Vamos aqui fazer uma diferença entre a vinha e os lavradores dessa vinha. A quem se refere a vinha? Olha, abra sua Bíblia e acompanhe com a gente. Isaías 5, verso 7. Só a primeira parte, para ser bem breve. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Gente, o motivo desta parábola, a parábola dos lavradores maus, não é Israel, são os lavradores. Por que Jesus contou esta parábola? A quem será que ele estava falando? Vejam só Lucas 20, verso 1. Aconteceu que naqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, vieram os principais sacerdotes, os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Jesus ensinava no templo, e aí vieram até ele os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, ou seja, a liderança de Israel. Para quê? Para confrontá-lo. Jesus conta esta parábola em função da provocação que esses sacerdotes e escribas anciãos lhe fizeram. Portanto, Jesus contou essa parábola diretamente para quem? Para esses sacerdotes, para esses escribas, para esses doutores da lei, para os líderes, e não para a nação de Israel como um todo. Gente, é preciso compreender quem eram esses líderes. Em sua grande maioria, sabe quem eram? Os saduceus, pois eles tinham o controle das atividades do templo, dos serviços do templo, e dirigiam todos os seus serviços. E os saduceus eram absolutamente corruptos, e muitos deles nem levitas eram, simplesmente compravam o direito de dirigir o templo. Portanto, Jesus sabia que tudo o que se relacionava com o templo, na verdade, estava corrompido.
pois conhecia muito bem os líderes do templo, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, a liderança como um todo. A parábola não ensina que a vinha seria removida, que a vinha seria eliminada, mas os lavradores sim. Ou seja, Israel não seria eliminado, mas aqueles que dominavam a Israel. E foi o que aconteceu. Depois do ano 70, os saduceus finalmente deixaram de existir, ao passo que Israel existe entre nós até hoje. Vejam só o verso 19 do capítulo 20 de Lucas. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam, presta atenção, que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. A quem Jesus estava se referindo com essa parábola? A vinha? A Israel? Ou a quem a vinha tinha sido arrendada, que eram aqueles sacerdotes, aqueles escribas e os anciãos, os líderes? Claro que eram a estes. É triste, gente, ver a utilização de uma parábola com o propósito de afirmar que Israel foi rejeitado por Deus. Os cristãos não precisam ficar tentando mostrar que Israel foi rejeitado, porque o mundo faz isso. Vejam só o que faz a ONU, o que faz a Unesco, vejam o que fazem todos os países do Oriente Médio com relação a Israel. Estes, aliás, se pudessem, eliminariam Israel fisicamente. O mundo não precisa ficar tentando Israel. Deus já tem uma proposta para eliminar Israel. Olha, agora eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Ou então ouça com bastante atenção, Jeremias 31, de 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, verso 37, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Gente, até quando se continuará usando a parábola dos lavradores maus para dizer que Israel foi rejeitado? Não encontramos isso em nenhum texto das Escrituras. Pessoal, que Deus te abençoe a entender a parábola dos lavradores maus. E vou dizer uma coisa para você, basta você ler com calma, com atenção, principalmente os antecedentes do relato desta parábola. Quero convidar para você a curtir, compartilhar e olha, inscreva-se aí no nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.